Estudo Bíblico, Livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloysio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 13, versos 1 a 10. O capítulo 12 termina com o dragão se pondo em pé sobre a areia do mar, ou seja, ele se levanta sobre as nações. Em seu desapontamento por não ter conseguido seus intentos, pois pelejou no céu para destruir a mulher grávida, mas o arrebatamento aconteceu. Parte da igreja, no entanto, ficou. São as virgens que não tinham azeite, conforme a parábola contada por Jesus. Essa igreja foi perseguida, mas foram-lhes dadas asas para fugir para o deserto. A serpente, a saber, Satanás, lança de sua boca um dilúvio para destruir essa igreja. Mas a terra socorre engolindo o rio. Então ele pensa em uma nova estratégia contra os filhos de Deus. Chama duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Todas as vezes que o livro de Apocalipse se refere ao mar, está falando do mar das nações, e quando se refere à terra, trata-se de Israel. Depois do arrebatamento, quando estas bestas entram em cena, pensamos no livro de Daniel. Daniel 7. Satanás ficou em pé sobre a areia, e a areia representa a multidão de povos. Então, ele se estabelece sobre os povos que estão no mundo. Ele vai se apossar do mar das nações. A besta não é um animal, é um sistema político ou religioso, opressor e cheio de poder. Máfia, comunismo, islamismo, a Santa Inquisição, etc. E essa besta tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Cabeça significa domínio, chifre significa poder e diadema significa coroação. O dragão tem coroas, capítulo 12, porque Satanás sempre quis ser o rei das nações. E as coroas do dragão estão sobre as cabeças, mas a besta tem diademas sobre os chifres. Diademas são coroas. O que mais Satanás inveja em Deus é o seu poder, pois Deus é onipotente. Esta besta é o sistema que tem no dinheiro seu maior objetivo, o qual levará as pessoas a serem valorizadas pelo que possuem e não pelo que são. O dinheiro será adorado e escravizará as nações, será a grande motivação da humanidade, e os povos farão qualquer coisa para se estabelecerem economicamente. O dragão, que é Satanás, deu a esse sistema o seu trono. Esse sistema destruirá povos e nações por causa da cobiça dos homens, movidos por esse desejo de domínio, de poder e de autoridade. Um Estado será levantado, um domínio, um império que cobrirá muitas nações, assim como foi o Império Babilônico ou o Império Persa, que dominava 107 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Livro da Rainha Esther. Enquanto Daniel vê o anticristo como homem, a besta é a trindade satânica, porque o seu império é representado por 3 animais: leopardo, ferozmente malévolo; urso, grande força; e leão, fala como rei. Não importa a forma como se vê a besta, ela é mortífera. Quando Satanás é jogado para a terra, tudo fica mais difícil, porque ele é um ser espiritual e, por isso, precisará do corpo de um homem para perseguir os filhos de Deus. Então procurará o corpo de um homem para se apossar, para fazer todas as maldades de um pecador que se levanta contra Cristo. Verso 3. Esta cabeça é o governo humano mais poderoso de uma determinada época, representado por homem de influência mundial que estará na liderança. Como golpeada, não é golpeada. Em outra versão, como se fora ferida de morte. Ou seja, é uma simulação de morte e ressurreição, uma imitação para que Satanás consiga chamar a atenção sobre seus poderes através de um corpo presente.
o anticristo. Agora, Satanás é homem, tem cara de homem, anda como homem. Satanás não tem poder para nascer do ventre de uma mulher, mas pode se apossar de um corpo. Quanta inveja Satanás tem do homem por ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás, o dragão, não vai se apossar de um João ninguém. Ele vai se apossar de um homem importante, poderoso, de uma figura que esteja governando, que todo mundo conheça o seu rosto, que possua respeito mundial. O seu governo já estará existindo quando ele for possuído por Satanás. Então não será mais aquele determinado presidente que estará governando, e sim Satanás, através dele. 3 versículos desse capítulo falam que a ferida mortal foi curada. Versos 3, 12 e 14. Isto tem um tríplice significado de sedução, de imitação, de mentira e de engano. A besta é a autoridade e, ao mesmo tempo, é um reino, um domínio, um sistema. A besta recebe do dragão toda a autoridade, exatamente o que Satanás ofereceu a Jesus. A ferida que foi curada e a morte que não aconteceu vai trazer grande admiração. Assim, as blasfêmias que vão sair da boca deste governante vão proclamar que ele é divino e será chamado de imortal e eterno. Assim como Jesus disse que quem o visse veria o Pai, assim também quem olhar para o anticristo verá Satanás. O povo ficará maravilhado com o sobrenatural e começará a endeusar a besta e seu regime político. Esse regime político irá resolver todos os problemas e trará todas as soluções para o mundo, porque quando o anticristo se manifestar, o mundo estará tão quebrado que encontrará nesse líder a solução e todos acreditarão e o adorarão. Os reis se curvarão diante dele a ponto de dizerem: quem poderá pelejar contra a besta? Verso 4. Isaías 14, de 12 a 14. Agora ele está experimentando a sensação de poder, porém ele sabe que é passageiro. Mas enquanto puder, perseguirá o povo de Deus, aqueles que não participaram do arrebatamento. Está escrito em Romanos 13 que toda autoridade procede de Deus. E é verdade, porque só Deus cria tudo, mas o diabo perverte aquilo que Deus criou, tornando aquilo que Deus instituiu em opressão. Deus deseja que haja lei e ordem, mas o trabalho do diabo é produzir tirania na ordem e maldade na lei. É assim que ele coloca a blasfêmia na boca do Estado, de tal maneira que cobra adoração, declarando-se Deus e exigindo que lhe atribuam títulos que só pertencem ao Cordeiro. A blasfêmia será muito grande contra Deus. E, neste caso, o governo vai endurecer a lei a tal ponto que será um governo desumano, pervertido, repressivo, e os santos serão obrigados a realizar a adoração satânica, e por não se submeterem, eles serão martirizados. Satanás tem ciúme dos cristãos, pois estes só aceitam a autoridade de Jesus e não a dele. Versos 11 a 18. Agora vamos à segunda besta. Quem é esta besta que sai da terra? A terra é a de Israel. João cita primeiro a que sai do mar das nações, mas elas trabalham juntas, têm um trabalho concomitante. Essa besta tem toda a autoridade na presença da primeira, assim como Elias, que exerce toda a sua autoridade na presença de Deus. Esta segunda besta faz o possível para agradar a primeira besta. Ela é envolvida com a adoração, com os aspectos religiosos da humanidade e opera milagres. Assim como Elias, em 1 Reis 18, fez descer fogo do céu, ela também faz, pois imita Elias. Verso 13. Elias era um homem movido pelo espírito da profecia. Por isso a Bíblia diz
que João Batista recebeu o espírito de Elias, porque João Batista pregou, profetizando no deserto como Elias. E os dois viveram em momentos muito difíceis da humanidade, porque esse espírito se manifesta em momentos cruciais da história. A aparência desta besta é de Deus, mas a mensagem é satânica. Ela tem status de profeta, mas ela apela para a magia. É a besta da falsa religião e tem como chefe o falso profeta. A besta que sai do mar é a perversão satânica da sociedade, a perversão política. E a besta que sai da terra é a perversão do cristianismo, é a perversão religiosa. Esta besta que sai da terra é a que vai encorajar e, subsequentemente, obrigar a devoção ao Estado e ao seu chefe, em vez da adoração a Deus. Versos 12 a 15. Este sistema religioso satânico tem em sua direção um falso profeta e vai operar de mãos dadas com o primeiro. É o Estado político ligado com o Estado religioso, o espiritual ligado com o temporal. O falso profeta fará uma imagem da primeira besta e lhe dará fôlego para que ela fale. É um sistema religioso que por si só adora a primeira besta e faz tudo para colocá-la na posição de Deus. Esta besta é uma imitação do cordeiro. Ela tem 2 chifres e se parece com o cordeiro, mas fala como dragão. Tem a aparência de humildade. Enquanto a primeira tem 10 chifres, com 10 coroas e 7 cabeças, a segunda só tem 2 chifres, parecendo-se com um cordeirinho, mas quando fala, é dragão. A primeira é o regime político-econômico mundial. Não é isso que hoje os homens querem e dão valor? Posição, poder, dinheiro? Este falso profeta não é apenas um homem, é também uma mentalidade religiosa que vem logo após a queda do dragão. O dragão é um antipai. A primeira besta é um antifilho e a segunda besta é um anti-espírito, formando a trindade satânica, e isto estará resumido na pessoa do anticristo. Versos 16 a 18. Quando aceitamos Jesus como Senhor, o Espírito Santo nos marca com o selo de Deus. Estamos marcados como propriedades de Deus. Este regime também vai querer marcar os homens, só que para a opressão. Não existe nada entre Deus e o diabo, só o abismo. Não existe nada entre luz e as trevas. Não existe nada entre a salvação e a condenação. Se você não está com Deus, você está com o diabo. Se você não está na luz, você está nas trevas. Não há meio termo. Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Dai a César o que é de César. O que é de Deus tem a marca de Deus. Por isso o anticristo vai querer marcar o seu rebanho e ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver marcado na mão direita ou na fronte o 666. Aqueles que não tiverem subido no arrebatamento devem ficar de olhos bem abertos, porque será um tempo de grande opressão sobre a terra. Da parte desse regime gigantesco, dessa adoração ao grande imperador mundial. Quem tiver sabedoria e entendimento vai somar o valor numérico das letras do nome desse homem e que, se der 666, saberão que se trata do anticristo. Este império vai englobar muitas nações e será muito grande. O nome de Jesus em grego representa o valor 888, acima do 7. 7 é o número da plenitude. O número 6 é o número do homem, porque Deus criou o mundo em 6 dias. 666 é o homem ao triplo, tem relação com materialismo, é a supremacia humana, está abaixo da plenitude. O 7º dia é o dia do descanso, para todos adorarem a Deus. O 6º dia é a semana sem o dia da adoração, significando que o número 6 é o número do mundo sem Deus, sem adoração.
Quem se deixar dominar pela adoração a esse sistema humano, materialista, com o coração cheio desse domínio, é o que tem essa marca. Quando você olha o dragão e as duas bestas, você tem o 6, o 6 e o 6. Quem está sob essa trindade, essa marca, está sob o poder da trindade das bestas, o anticristo. Então, este é o número do anticristo. É uma marca espiritual, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Mateus 6, 21. 2 Timóteo 3, 2, 4. 18 características, 3 vezes 6, do homem que estará no poder nos últimos dias. 666, número do anticristo. Estas são as características de quem vai gerir e dominar a terra, com direito à profecia e milagre, levando os filhos de Deus ao martírio.